Queridos, a paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal Pastor Laerte Sena. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a ovelha perdida. Essa passagem bíblica ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 15, e expressamente no versículo de número 3 a 7, que diz assim. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. E lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E achegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessita de arrependimento. Pois bem, queridos, essa parábola ela é bastante conhecida no meio cristão e é muito também usada nos cultos, no missões ou nos cultos no ar livre. A gente usa para evangelizar. Mas eu quero trazer neste momento uma reflexão diferente sobre esta parábola. Primeiro que a parábola da ovelha perdida, no contexto ao qual nós vamos relatar agora, precisamos aprender que estamos falando de ovelha, né? Estamos falando aqui de um animal, e Jesus ele usa esta narrativa, ou melhor dizendo, essa conjecturação de um animal para nos trazer uma grande lição. Primeiro, precisamos entender que para ser ovelha tem que ser de Deus. No Salmo de número 100, o salmista diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pastoreio. Então, para ser ovelha, precisa ser de Deus. E nesta parábola, nós meditamos aqui que uma ovelha perdida, que é o caso aqui, está se tratando de uma ovelha perdida. E a ovelha perdida, ela tem falta de duas coisas. A primeira coisa que a ovelha perdida tem falta é do rebanho. Ovelha, ela não pode viver sem um rebanho. Quando a ovelha está sem o rebanho, quando ela não está no meio do rebanho, caracteriza-se que ela é uma ovelha perdida. Então, uma ovelha sem rebanho, ela se torna vulnerável, porque o rebanho é como se fosse um apoio, como se fosse um escudo para a ovelha, uma sustentabilidade para a ovelha, a qual lhe dá confiança de estar em companhia de outras ovelhas. Já vista que a ovelha é um animal muito dócil e um animal vulnerável a predadores. Então, a ovelha perdida, a primeira coisa que caracteriza uma ovelha perdida é que ela está em falta de um rebanho. Então, a primeira coisa é que uma ovelha perdida ela tem falta de um rebanho. Segundo, a ovelha perdida ela tem falta de um pastor. Isso caracteriza a uma ovelha perdida. Todos aqueles que não têm um pastor, todos aqueles que se titula que não precisa de um pastor, ou que não tem um pastor por perto, ela é uma ovelha perdida. Se tratando de pessoas como ovelha, crentes, quando a pessoa se torna, podemos assim dizer, caracterizar o nome de desigrejados, né? São aqueles que não têm um pastor. É uma das maneiras que as ovelhas perdidas
elas vivem, né? Melhor dizendo, vivem. E a ovelha perdida, ela tem falta dessas duas coisas. Primeiro é do rebanho, segundo é de um pastor. E não existe ovelha sem pastor. E a característica da ovelha perdida, a característica de toda ovelha perdida, a primeira coisa é, ela se perde. A primeira coisa que acontece, melhor dizendo, para uma ovelha se perder, é quando ela se torna autônoma. Quando a ovelha se torna autônoma, que é ideológica as suas ideias, ela só acredita nas suas ideias, nas suas falas, nos seus pensamentos, e ela quer viver autônoma, sem a ajuda de ninguém, sem conselho de ninguém. Então isso é uma das características que faz a ovelha se tornar perdida, né? É a ideologia, ela ser autônoma, querendo viver só, sem estar perto de alguém, sem estar acompanhada por alguém. Então, esta é uma das primeiras características de uma ovelha perdida. A segunda característica que faz tornar-se uma ovelha, ela ser perdida, é quando ela é ferida. Existem muitas ovelhas, se tratando de pessoas agora, existem muitas pessoas feridas que se afastam do rebanho, pessoas que feridas se afastam do pastor, se afastam ali do meio da sociedade ou do povo cristão. E essa é uma das mais fortes que existe hoje, principalmente no nosso meio hoje, a sociedade que nós estamos vivendo, no mundo que nós estamos vivendo hoje. Existem muitas ovelhas que estão feridas e por isso elas se afastam do rebanho, se afastam do pastor e se tornam ovelhas perdidas. Existem muitas ovelhas que estão perdidas por causa dessa característica, porque foram feridas por alguém, feridas com palavras, feridas por ações que machucaram, que isso existe em todo lugar, que tem pessoas, existem outros que ferem. Isso é muito sério, porque o pregador Salomão diz no livro de Provérbios que é muito mais fácil conquistar uma cidade forte do que conquistar um irmão do coração ferido. Então, esta é a segunda característica de uma ovelha para ela se tornar perdida, é uma delas, que é ela ser ferida. E só que nessa situação há coisas que se perde, né? E uma das primeiras coisas que a ovelha, para ela poder se perder, primeira coisa, uma das coisas que ela pode se perder é deixar de ouvir. Todos aqueles a maioria deles que estão perdidos é porque deixaram de ouvir. Ouvir o quê? A voz do seu pastor. Ouvir a voz do pastor. João, no capítulo 10, versículo 4 a 5, João já diz estas palavras, que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. E é uma das coisas que está deixando muitas ovelhas se perder é isso, porque elas não estão ouvindo mais a voz dos seus pastores, não estão mais se aconselhando com seus pastores, conversando com eles, se abrindo com o seu pastor, e isso faz com que a ovelha continue sendo ferida, faz com que a ovelha ela continua acreditando em suas ideias, acha que as suas ideias são as certas, por não ouvir a voz do seu pastor. Então você que me ouve, se você se caracteriza como uma ovelha perdida, busque o seu pastor, converse com o seu pastor. Nunca deixe de ouvir a voz do seu pastor. Segunda coisa que faz a ovelha, o que leva a ovelha a se perder, é deixar de acompanhar.
quando a ovelha deixa de acompanhar o rebanho, ela se perde. A ovelha ela tem que estar atenta à caminhada do rebanho, aonde o rebanho está indo, o que o rebanho está fazendo, aonde o rebanho para, aonde o rebanho se acampa, o que o rebanho faz. Quando a ovelha deixa de acompanhar o rebanho, isso pode levá-la a se perder. Eu pergunto a você, você tem participado dos eventos das igrejas, dos trabalhos das igrejas? Você tem acompanhado os cultos, acompanhado todos os trabalhos da igreja, acompanhado o rebanho, onde o rebanho tem ido, você também tem ido? Quando a ovelha deixa de acompanhar o rebanho, isso leva a ovelha a se perder. Isso é muito sério. Então nunca deixe de acompanhar o rebanho, esteja sempre perto do rebanho. Outra coisas que leva a ovelha a se perder, além de deixar de ouvir e deixar de acompanhar o rebanho, é também se distrair. A ovelha ela não pode se distrair com nada. A ovelha sempre tem que estar atenta a tudo que está acontecendo. Tem que estar de olhos abertos, de ouvidos aguçados, para que ela não venha se distrair com as coisas do mundo aí fora, porque é uma das armas que o inimigo tem usado muito para levar as ovelhas a se perderem do rebanho. As ovelhas se perderem, ficarem fora do rebanho. É a distração. Então, muito cuidado com a distração. Ovelha que se preza, ovelha que se cuida, ela nunca se distrai com as coisas do mundo. E chegamos agora ao ponto final da nossa reflexão sobre a ovelha perdida, que é o papel, né, um dos pontos, vamos falar dois pontos principais para nós encerrarmos. O primeiro ponto principal, vamos falar aqui sobre o papel do pastor. O que é o papel do pastor com relação à ovelha perdida? O papel do pastor com relação à ovelha perdida é encontrar a ovelha. Veja que Jesus, na parábola, ele diz que o pastor ele deixou as 99 e no deserto e foi atrás da ovelha perdida. Então o papel do pastor é ir atrás, é encontrar a ovelha que está ferida, que está perdida, ou seja, ela pode ter se perdido por ideologia, como eu disse, se querer ser autônoma, mas o pastor tem que ir atrás, conversar, procurar onde está essa ovelha. E a segunda coisa que pode levar a ovelha a se perder também, aqui é quando ela está ferida. Então o pastor tem que ir atrás para cuidar, para tratar dos ferimentos da ovelha. Então o papel do pastor é encontrar a ovelha. Não importa o estado que ela esteja, mas quando o pastor encontra a ovelha, ele tem as ferramentas certas para tratar a ovelha. Por isso que todo pastor ele tem ali o seu cajado, que o cajado é símbolo também não só de correção, mas também um símbolo de resgate. Existem lugares que a ovelha se perde por estar enganchada em alguma coisa, e aquela vara, o cajado do pastor, é tanto também para tirá-la dessa prisão, tirar aos escombros alguma coisa que esteja grudado na ovelha, que está impedindo ela de estar acompanhando o rebanho. Então é necessário do pastor encontrar a ovelha. O papel do pastor é isso, encontrar a ovelha. A segunda coisa que o pastor também carrega, além do cajado, ele carregava água, que era para dar para a ovelha. A água aqui é símbolo também do Espírito Santo. Há momentos que o pastor tem que dar uma palavra espiritual, uma palavra de consolo para a ovelha. E também ele carregava o leite. Todo pastor no deserto ele carrega leite. Além do cajado, além da água, ele carrega leite para alimentar a ovelha. Alimentar a ovelha, porque tem ovelha que tem que ser alimentado com leite. É uma palavra suave, uma palavra ali para acalmar. E também o pastor sempre carregava o pão. E um
pão aqui é um alimento mais sólido. Tem ovelha que você tem que dar aquela palavra de que ela está perdida, está ferida, né? E aí você tem que dar aquela palavra para alimentá-la mesmo, sustentá-la, às vezes até exortá-la, chamar a atenção para a realidade que ela precisa voltar para estar no meio do rebanho. Então, essas são as coisas que o pastor, ao encontrar a ovelha, ele tem que carregar com ele, para poder resgatar e curar, né, a ovelha e trazê-la novamente para o aprisco ou para o meio do rebanho. Então, este é o papel do pastor, né? E, por último, o papel do pastor é colocar a ovelha no ombro. Encontrou a ovelha, veja que a parábola diz que o pastor a colocou em seus ombros e carregou. Então, existem situações que nós vamos ter, os pastores vamos ter que colocar as ovelhas no ombro para trazer. Isso é a situação que quando a ovelha está tão ferida que ela não consegue ir voltar para o rebanho sozinha. Ela precisa de ajuda, ela precisa de um ombro amigo, de uma fala, de um conselho, ali de uma ajuda, de uma sustentabilidade. Ela não consegue voltar para o rebanho sozinha. Então o pastor precisa colocar a ovelha nos ombros e levar para o rebanho novamente. Este é o papel de um verdadeiro pastor. Quantas ovelhas não estão aí perdidas, precisando ser encontrada pelo pastor e ser carregada pelo pastor? Porque tem ovelhas assim, que ela não consegue, não tem mais força sozinha. Ela precisa de uma ajuda para encontrar novamente o aprisco, o rebanho, e ali ser curada e ter ali novamente a sua paz e a sua alegria de estar servindo a Deus. E, por último, para nós encerrarmos, nós encerramos aqui com um papel da ovelha. O papel da ovelha é aceitar o ombro. Isso mesmo, a ovelha, o papel do pastor é colocar a ovelha no ombro. Mas o papel da ovelha é aceitar o ombro. Porque tem ovelhas que não aceitam o ombro do pastor, não aceitam a ajuda do pastor, quer permanecer ferida, quer permanecer na sua ideologia, né? Quer permanecer autônomo, que não precisa de ninguém, está ferida, está fedendo, machucada, morrendo, mas não quer aceitar o ombro. Então, se você se encontra nessa situação, não seja assim. Aceite o ombro, aceite uma ajuda, aceite um conselho, aceite isso, porque isso vai servir para curar a sua ferida e até mesmo salvar a sua vida. Porque tem feridas que ela infecciona de uma maneira tão séria que pode levar à morte. Existem muitas ovelhas que já morreram, não porque o pastor não foi atrás, não porque o pastor não a encontrou. O pastor foi atrás, o pastor encontrou, mas ela não aceitou o ombro. Então o papel da ovelha é aceitar o ombro. Deixa-se ser curada. E aí você será feliz nos braços do pastor, voltará para o seu rebanho e terá paz para a sua vida. Encerramos aqui a nossa reflexão sobre a ovelha perdida. Que Deus continue abençoando você. Seja bem-vindo aqui no nosso canal, o canal Pastor Laerte Sena. Que o eterno Deus continue lhe abençoando e lhe dê força e graça em nome do Senhor Jesus. E se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, ative os sininhos de notificações para que você seja notificado pelo YouTube todas as vezes que nós lançarmos um vídeo aqui. Então curta, compartilha e se inscreva. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.